Veja como se comportou o dólar e as principais cotações agrícolas no último dia da semana. E confira uma entrevista especial com a Sociedade Rural Brasileira em homenagem pelo Dia do Agricultor. Mercado do Campo desta sexta-feira, 28 de julho, está no ar. Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Enquanto no cenário internacional, nos Estados Unidos, o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, afirmava que não vai mexer nas taxas de juros do país enquanto a inflação não se aproximar dos 2%. Aqui no Brasil, o governo federal articulava uma nova data para a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer. Com isso, o dólar terminou em queda no dia de hoje. Dólar comercial, portanto, acompanhe aqui na tela, queda de 0,66%. Dólar comercial nesse último dia da semana, encerrando em baixa. R$ 3,13 mais 50. Dólar, portanto, renova a mínima dos 13,13, fechando em baixa nesta sexta-feira. Enquanto isso, o índice Bovespa teve alta no dia de hoje, fechando aos 65.497 pontos. Uma alta estimulada principalmente pelas ações da Estácio e também da Multiplan. E a Câmara de Comércio Exterior adiou mais uma vez a decisão sobre os impostos da importação do etanol americano. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, defende um teto para evitar que a indústria nacional quebre. E o setor representativo já defendeu os 17% na taxação sobre a importação do etanol dos Estados Unidos. Acompanhe na reportagem de Odacil Canepa. O governo federal está dividido. O grupo de ministros que integra a Câmara de Comércio Exterior ainda não chegou a um consenso. A única coisa certa é que uma nova reunião em agosto vai discutir o assunto. O ministro da Agricultura já se posicionou e defende uma cota para proteger a indústria nacional. Nós apresentamos uma proposta, discutimos uma proposta lá onde achamos que pode ser dado a liberdade de importação sem imposto por uns 500 mil toneladas por ano, que é o que vinha sendo trazido na média dos últimos 3 anos. Como os Estados Unidos ficaram muito agressivos, eles são muito competitivos, se a gente não colocar uma certa trava, nós vamos terminar com a nossa indústria de etanol aqui no Brasil. Então a ideia é que até 500 mil toneladas de etanol possa entrar sem imposto e aí para cima com um imposto de 20%, o que dá uma margem de segurança aqui internamente. No primeiro semestre, as importações dispararam 330%, segundo dados do governo. Com isso, os preços internos teriam sido pressionados. As usinas querem uma taxação de 20%. A equipe econômica do governo não fala abertamente, mas seria contrária a essa medida. A Fazenda, Planejamento acharam que tinha que discutir melhor. Ok, não tinha consenso para votar, mas eu acho que em 30 dias a gente vota isso. Odacil Canepa para o SBA. E ainda falando em etanol, o mercado do campo segue fazendo aquele acompanhamento do etanol diário, de acordo com o levantamento do CPEA. A gente consegue observar, então, mais um novo ajuste técnico, então, nessa sexta-feira, ajuste técnico de 0,21%, depois de uma alta significativa que ele teve após o anúncio do aumento das alíquotas do PIS e COFINS sobre o preço dos combustíveis na semana passada, quando o etanol teve uma alta de 5%. Então, ele segue o terceiro ajuste técnico da semana. No mês, a valorização do produto é de 6,11%. E o governo anunciou no fim da tarde de hoje que deve rever esses impostos aí, essas taxas do PIS e COFINS sobre o preço dos combustíveis na próxima semana, e o mercado do campo vai seguir acompanhando essa questão. A gente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com as cotações do café para Londres, Nova York e também aqui na B3. O agronegócio hoje mantém o país de pé. Tu vê as exportações, o PIB que representa o agronegócio. Infelizmente para nós, só os políticos, os governantes brasileiros que não estão olhando essa classe que está salvando o mundo. Se tu olhar, assim, os Estados Unidos investem horrores em agricultura. O produtor
tem proteção, não só nos Estados Unidos, a Europa também tem garantias de preço, tem estabilidade, tem tudo. Nós não temos nem sequer nem meios de transporte de levar essa produção nossa para o porto, é precária. Então o governo não dá atenção. E o que está salvando o país é a produção agrícola. Imagina o Brasil sem produção, nós tivermos que importar alimentos. O Mercado do Campo está de volta. E como você viu antes do intervalo, hoje, ao longo de toda a programação aqui no Canal do Boi, você acompanha o depoimento de produtores rurais e de entidades agrícolas em homenagem ao Dia do Agricultor, comemorado hoje, em 28 de julho. Bom, e a Bolsa Internacional de Finanças e Futuros de Londres registrou uma baixa para o café nesta sexta-feira. E nós vamos acompanhar aqui no telão como foi o mercado para o café robusta, portanto, na Bolsa Futura de Londres. Vencimentos para julho, últimos negócios cotados a $2.141 por tonelada, uma queda de 0,83%. Contratos negociados para o mês de setembro a $2.129 por tonelada, queda de 0,5%. Contratos para novembro a $2.117, novamente uma queda, dessa vez de 0,37%. E contratos para janeiro do ano que vem a $2.092 por tonelada, uma variação, portanto, negativa de 0,23%. Do café robusta em Londres, vamos para o café arábica na Bolsa Futura de Nova York. Últimos negócios. Café robusta, contratos para o mês de setembro, negociados a $1,37 por libra-peso, uma alta de 1,39%. Contratos para dezembro a $1,41 por libra-peso, alta de 1,36%. Contratos para março do ano que vem a $1,44 por libra-peso, mais uma alta significativa e uma alta de 1,32%. E contratos para maio do ano que vem a $1,47 por libra-peso, mais uma alta de 1,37%. Olhando na cotação mínima, a gente consegue ver essa diferença bem significativa. Os contratos foram negociados de acordo com a cotação mínima a $1,44 por libra-peso e os últimos negócios, então, portanto, para o mês de maio fecharam a $1,47 também por libra-peso. Do café arábica, vamos então para o café BMF Bovespa, aqui na B3. O ajuste atual nos contratos para setembro, negociados a $164,85 a saca. Isso significa uma alta de 1,63%. Contratos com vencimento para dezembro, de acordo com o ajuste atual, $170,20 a saca, mais uma alta de 1,61%. Contratos negociados para o mês de setembro do ano que vem, $176,35 a saca, uma alta de 1,44%. E contratos para setembro de 2019, a $185,90 a saca, mais uma alta de 1,28%. O Mercado do Campo chama a Juliana Rezende com as primeiras informações do tempo para o programa de hoje. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. As atividades de colheita das lavouras do milho safrinha seguem em andamento. Esse predomínio de tempo mais seco na maior parte do centro-sul tem beneficiado o andamento das atividades no campo. Só que essa falta de chuvas também tem garantido o declínio da umidade do solo de forma mais intensa entre o centro-oeste e também o norte de Minas Gerais. Durante o próximo período ainda há expectativa de tempo mais seco na maior parte do centro-sul do país. Até o dia 2 de agosto as chuvas se concentram principalmente do oeste ao sul gaúcho, no nordeste mineiro e no Espírito Santo. Durante o segundo período é que volta a chover de forma mais expressiva, principalmente agora pela região sul. As pancadas se espalham pelos 3 estados do sul do país e também pela área costeira do sudeste. Os acumulados ainda devem seguir mais baixos, não ultrapassam os 15 milímetros entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora no interior do sudeste e também no centro-oeste, a expectativa ainda é de tempo mais seco, pelo menos durante o período do dia 3 até o dia
dia 7 de agosto. Já no terceiro período, esse padrão de chuvas pouco se modifica. As pancadas ainda seguem concentradas na região sul e também nas áreas costeiras do sudeste. Agora volta a chover de forma bastante isolada no centro do estado do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas da região centro-oeste, também no interior de Minas Gerais, de São Paulo e no norte do Paraná, o predomínio ainda deve ser de tempo mais seco e sem chuva abrangente. Então, durante as próximas semanas, não há expectativa do retorno de chuvas expressivas e volumosas na maior parte das regiões do centro-sul do país. Com isso, não deve atrapalhar o andamento das atividades de colheita das lavouras de milho safrinha. Volto com você no estúdio. Obrigada, Juliana. E de olho nas previsões climáticas nos Estados Unidos, a Bolsa de Chicago terminou com o dia em alta para a soja. Vamos acompanhar aqui no painel, então, soja em Chicago, contratos futuros, vencimento para agosto. A gente consegue observar que todos os vencimentos das principais negociações da Bolsa de Chicago voltaram ao patamar, então, dos $10 por bushel, começando por agosto, que ficou acima dos $10 por bushel, com uma variação positiva de 0,5 ponto. Contratos para setembro a $10,06 por bushel, alta de 0,45%. Contratos negociados para o mês de novembro para a soja futura a $10,13 por bushel, uma alta de quase 0,5%, e janeiro do ano que vem, contratos a $10,21 por bushel, novamente uma alta de 0,49%. Enquanto isso, a soja futura aqui na B3, soja BMF, contratos para novembro, de acordo com o ajuste atual, a $22,33 a saca, uma variação, portanto, positiva de pouco mais de 0,5%. Da soja, vamos então para o milho, também no mercado futuro. Milho na Bolsa de Chicago. Últimos negócios para os contratos no mês de setembro, $3,74 por bushel, uma variação positiva de 0,26%. Contratos para dezembro a $3,88 por bushel, alta de 0,38%. E contratos para março do ano que vem a $3,99 por bushel, novamente uma alta para o milho na Bolsa de Chicago de 0,37%. De Chicago para o Brasil, milho BMF Bovespa, contratos negociados de acordo com o ajuste atual para o mês de setembro a R$ 26,12 a saca, alta de 0,73%. Contratos para novembro a R$ 28,10 a saca, alta de 0,72%. Contratos para janeiro do ano que vem foram 510 contratos, mudou. Janeiro do ano que vem foram 60 contratos negociados, de acordo com o ajuste atual, R$ 29,12 a saca, e contratos para março do ano que vem a R$ 30,66 a saca, variação positiva de mais de 2%, atualizada agora, na hora aqui ao vivo para você. E o Mercado do Campo faz mais um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com uma entrevista especial em homenagem ao Dia do Agricultor. Não saia daí! Nessa semana que é comemorado o Dia do Agricultor e também comemorado o Dia do Produtor Rural, nós da Abraleite queremos parabenizar a todos por colocarem no dia a dia alimento na mesa de toda a nossa nação, inclusive exportando, como acontece com o Brasil, para outras nações. É muito importante lembrar essas datas e valorizarmos as pessoas que produzem os alimentos do dia a dia. Mercado do Campo está de volta com mais informações da previsão do tempo para o fim de semana, direto dos estúdios da Somar com Juliana Rezende. As chuvas têm sido fortes na faixa leste do Nordeste. Isso tem beneficiado principalmente aquelas lavouras de cana-de-açúcar que estão em fase de desenvolvimento. Essas pancadas de chuvas frequentes têm garantido também o aumento da disponibilidade hídrica nessa faixa. Enquanto que no interior das regiões tanto do Nordeste como também do Norte, o tempo tem sido mais seco e a umidade do solo vem declinando. Nos próximos 5 dias, o tempo ainda segue mais seco nas áreas mais claras do mapa. As pancadas de chuva ocorrem no extremo norte do país e também
na faixa leste nordestina. Durante o segundo período, essas chuvas ainda devem seguir frequentes em todo o extremo norte do país e também se espalhando pelas áreas litorâneas do Nordeste. Porém, agora as chuvas perdem um pouco mais de força, os acumulados seguem menores, não devem ultrapassar os 5 milímetros e as pancadas serão bastante isoladas. Agora, ao longo do terceiro período, as chuvas se espalham um pouco mais, principalmente pela região norte, enquanto que no interior do Nordeste o tempo é mais seco e as pancadas ainda devem seguir frequentes na costa leste do Nordeste. Os acumulados agora ficam um pouco mais elevados, não devem ultrapassar os 15 milímetros e isso ocorre pelo menos até o dia 12 de agosto. Então, durante as próximas semanas, as chuvas devem seguir frequentes, especialmente na faixa leste do Nordeste, garantindo boa disponibilidade hídrica, principalmente para as lavouras de cana-de-açúcar que estão em fase de desenvolvimento. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais. Até mais, Juliana. Bom, da dependência da terra ao uso intensivo da tecnologia. De dono, de proprietário de áreas a empresário rural. Hoje, 28 de julho, o Brasil comemora o Dia do Agricultor. E comemora mesmo, porque o campo continua apresentando excelentes números e novos recordes. Ao longo de todo o dia de hoje, o Canal do Boi está com uma programação diferenciada. E aqui no Mercado do Campo, você acompanha uma entrevista especial com o diretor da Sociedade Rural Brasileira, que conversou com o jornalista Walter Pulga, fazendo um balanço da agricultura nos últimos anos. Acompanhe. Obrigado por ter vindo, João. Vamos comentar agora, no Dia do Agricultor, a importância do trabalho da agricultura na economia brasileira. Temos agora uma super safra e demoramos muito para chegar. A Sociedade Rural Brasileira acompanha há quase um século a evolução da agricultura no país. O que ocorreu nos últimos 100 anos, João? Perfeito, Pulga. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Falando um pouco da rural e da visão nossa sobre o agro brasileiro. De fato, nesses quase 100 anos de atividade, a rural pôde presenciar grandes fatos, importantes mudanças e muita história. E de fato, eu acho que se nós pensarmos numa perspectiva da história do agronegócio nos últimos anos, o que nós vamos perceber é um cenário de muitas transformações. Eu acho que se teve algo que evoluiu nesse período, foi todo o trabalho agropecuário dos produtores rurais no campo e de toda a cadeia produtiva com novas tecnologias e formas mais eficientes de conseguir fazer mais com menos. Se no século XX a realidade do setor era muito ligada à terra, então a terra era um importante fator de produção, e a gente lembra muito dos nossos antepassados que diziam que terra roxa é boa para tal cultura, terra menos roxa é ruim para tal, esse tipo de coisa, a gente percebe que isso deixou de ser relevante. Hoje o que nós sabemos é que a tecnologia ela é o principal fator. Então não existe terra ruim, existe tecnologia que permite que se produza em determinados e diferentes tipos de solo. Evidentemente que a terra boa, ela tem um custo menor de produção, né? Ou seja, então a gente sai de um agronegócio ou de uma atividade rural que depende exclusivamente da terra para uma atividade que depende da tecnologia. De conhecimento. De tecnologia, de conhecimento e de inovações. Só que quando nós vamos para uma realidade de tecnologia, a realidade é totalmente outra. Porque o produtor ele passa no desafio de ser somente um agricultor que tem ali as técnicas produtivas para ser realmente um empresário que lida com diferentes fatores. Porque tecnologia depende de capital e não só de conhecimento. Então esse produtor rural ele vai ter que conseguir lidar com diversos fatores de produção para conseguir ter acesso à tecnologia. Ele deixa de ser um proprietário rural para ser um empresário. Perfeito, do agronegócio. Um produtor empresário rural, né? Então eu acho que essa transformação ela foi muito relevante, onde nós temos hoje essa situação onde esse produtor rural, esse proprietário ou produtor, ele de fato é o empresário rural que lida não somente com fatores agrícolas, mas com fatores financeiros, com fatores jurídicos e assim por diante. Então eu acho que esse trajeto, né, essa grande transformação do setor fez do agro um setor que dependia da terra e hoje depende de tecnologia e proprietários rurais que na verdade se transformaram em empresários rurais. E de fato hoje você ter a terra não é fator predominante para você ser produtor rural. Nós temos hoje vários produtores que muitas vezes não têm terra e conseguem através do arrendamento exercer sua atividade. Então você ser proprietário no fundo não quer dizer nada hoje. Você pode ser um proprietário arrendatário. Então o produtor rural no fundo é justamente esse empresário que consegue lidar com esses diferentes fatores de produção. Para o agricultor,
A agricultura é a base da nossa economia. A sociedade rural trabalha em todos os setores. Perfeito. Mas produção de soja e milho, o Brasil atinge quantidades, né, recordes. João, esses recordes continuam ou estamos chegando no limite? Eu acho que, em termos de produção, eu acho que não tem limite, né? Hoje a gente tem uma produtividade aí de média de 50, 60 sacas por hectare, até em áreas com irrigação que podem chegar a 70, 80, era impensável nos anos 80. E olha onde nós chegamos, né? Outro fator importante que eu acho de grande mudança é a ideia de que o agro se desenvolvia pela expansão da área, sendo que, na verdade, nós nos últimos anos expandimos pela intensificação dessa produção. O uso melhor da terra. Exatamente. Então, se nós pegarmos a evolução do aumento da produção versus área, nos últimos 30 anos nós crescemos 50% da área, enquanto a produção foi 300%. Né? Ou seja, nós produzimos muito mais do que produzíamos antes e o grande aumento da produção não foi do aumento da área. Então eu acho que isso também foi um fator importante de mudança do século XX, que é a ideia de, ao invés de ser expansão, se torna intensificação. Né? E hoje nós sabemos o quanto que a expansão da área em áreas delicadas como a Amazônia, isso traz um certo risco ambiental, jurídico para o produtor. Então a gente sabe que tem produtores que muitas vezes não conseguem abrir as suas áreas, porque existe hoje todo um arcabouço legal, ambiental, bastante complexo, que dificulta isso. Então a solução hoje tem sido, muitas vezes, essa intensificação. E é interessante porque até os últimos modelos, né, produtivos, as empresas, né, os modelos de negócios feitos pelas empresas deixaram de ser comprar a terra virgem, abrir e produzir, para comprar área degradada, intensificar e produzir. Ou seja, recupera a utilização do terreno. Isso para as empresas diminuiu muito o risco delas, porque o risco dela comprar uma área fechada e não conseguir licença era muito grande. Então hoje muitas empresas, essas empresas grandes, hoje não tanto internacionais porque foi proibido o capital estrangeiro, mas essas empresas grandes têm ido para áreas degradadas, intensificando elas e tendo aí o seu ganho de capital por essa intensificação. Então, de fato, o modelo, talvez hoje do futuro, ele muda essa ideia de expansão para essa ideia de intensificação. Então, acho que isso também foi uma importante mudança que houve do século XX para o século XXI nesses anos de história da agricultura. A sociedade rural brasileira está sempre na defesa dos interesses do produtor, mas trabalha em aspectos mais amplos, né, junto ao governo federal, junto aos parlamentares, ao Senado, ao Congresso, às instituições. É uma instituição com 97 anos, perto de completar 100 anos. A sociedade rural brasileira, o que ela diria para o agricultor hoje, especificamente para o agricultor? É difícil dar uma mensagem, mas primeiramente é que hoje nós fazemos parte de um setor mais importante do Brasil. Certamente a agropecuária é a base para toda essa cadeia produtiva e nós somos um desses elos. Talvez somos o elo mais importante, mas talvez não o mais forte. Nós sabemos quantas fragilidades nós, como os produtores, passamos no dia a dia. Os últimos acontecimentos em torno da crise da pecuária deixou evidente como o produtor rural é frágil perante toda a cadeia produtiva, mas a minha mensagem é que nós somos talvez uma ponta extremamente relevante para o desenvolvimento do país e que para isso nós precisamos estar unidos, participando de entidades e exercendo o nosso papel democrático na construção de todo esse arcabouço legal e institucional para o desenvolvimento do nosso país. Então, aqui a todos os produtores que façam parte das associações, que entrem para a representação, porque nós precisamos que a nossa única força vem da nossa quantidade de produtores, porque capital, de fato, nós não temos, né? Nós temos representação e força política. Então, aqui a nossa mensagem, que os produtores estejam mais unidos e participativos. Bom, agradeço aí a entrevista de João Adrien, os comentários, né, a visão da sociedade rural brasileira para você no Dia do Agricultor. Obrigado, João. Foi um prazer, Puga. Obrigado. Boa tarde a todos. Voltamos ao programa.